Agora, Euripita, a gente chama a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Muito bem-vinda, boa tarde para você. Manhota, que cenário o governo Trump encontraria agora no Congresso se essa guerra fosse levada à votação? Pois é, Yuri, Débora, boa tarde a vocês, a todos que estão conosco aqui nos fazendo companhia no 360. Vamos parar nas tecnicalidades, né? Quem diria que estaria agora Pete Hegseth discutindo se é dia útil ou não é dia útil na contagem do prazo do Congresso. Basicamente, Débora, respondendo a você sobre essa questão, em tese, né, o governo americano deveria levar para o Congresso, como o Yuri explicou, essa decisão, já que iminentemente esse tema, né, do período de grave ameaça vai vencendo. Existe uma possibilidade, eu vou abrir um parênteses antes de chegar na sua resposta direta, de que seja possível continuar apoiando a decisão de manter a operação no Irã com base nessa lógica de ameaça, né? Isso é claro que dependeria de uma narrativa amparada pela inteligência dos Estados Unidos, num contexto em que a gente não tem uma evidência necessariamente convincente de ameaça direta ou de ameaça iminente, o que vai deixando claro a probabilidade cada vez maior, assim que esse prazo for contabilizado, de bloqueio ou de diluição dessa autoridade. Inclusive, prevalece, Débora, nesse caso, uma certa memória do Iraque lá de 2003 e tenho a sensação de que ela ainda é muito presente e pode prejudicar a continuidade dessa operação sem uma autorização formal do Congresso. Na prática, né, o presidente Trump está numa posição relativamente confortável, pelo menos até agora, porque ele tem maioria nas duas casas legislativas, tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado. Agora, embora isso seja também uma realidade, a gente não pode esquecer que existe um Congresso não apenas polarizado, mas com fissuras internas relevantes, inclusive dentro de cada um dos partidos, né? Nós temos entre os republicanos os que são America First e, antes de tudo, portanto, anti-intervenção, e esses são os mais incomodados com a ação no Irã, porque eles acreditam que está fugindo das prioridades de foco doméstico do presidente Trump. E do outro lado, entre os republicanos, tem a ala que a gente costuma chamar de hawkish, né? Aqueles mais dispostos a ações duras no campo da segurança. No caso dos democratas, embora eles sejam oposição e, portanto, tendam a criticar qualquer coisa que venham da administração Trump, a gente não tem só um grupo, né? Não existe só os progressistas que são contra essa escalada militar, a operação como um todo. A gente também tem uma ala moderada que se preocupa muito com a credibilidade estratégica dos Estados Unidos e que, portanto, se preocupa como consequência de como esse conflito vai ser encerrado e de qual vai ser o eventual dano reputacional aos Estados Unidos a partir desse momento. Então, o que me parece é que se fosse levado ao Congresso, né, se fosse levado a voto, o mais provável nesse momento é que o presidente Trump encontraria um Congresso reticente, bastante cauteloso, muito fragmentado, e eu tenho a sensação que estaria propenso a propor uma restrição, né, uma estratégia de contenção dessa escalada militar. Não estaria propenso a autorizar uma operação amplamente, como já aconteceu no passado. Agora, também não parece que o outro extremo também seja verdade, quer dizer, não vai acontecer uma aprovação plena, mas tampouco me parece o caso de uma rejeição total, até pelo fato de haver essas maiorias que nós conhecemos, né? Então, o mais provável, se isso vier a acontecer, é que aconteça, que ocorra uma espécie de autorização condicionada, uma autorização cautelosa, né? Ou seja, com algum nível de limitação dos poderes de guerra, ou em tempo, ou em tipo de operação pertinente. Acho que nesse momento é o que parece mais interessante. Agora, o timing importa muito, porque a gente está agora em maio, e é bom lembrar que em novembro tem eleições de meio de mandato, que justamente renova o Congresso dos Estados Unidos em larga medida. E que, se eventualmente
eventualmente o presidente Trump perder maioria em uma ou nas duas casas, isso significaria ter que entrar numa segunda metade de governo do ano que vem em diante com um grupo de legisladores menos propenso a apoiar suas agendas e aí sim a talvez limitar de maneira muito mais restritiva essas possibilidades em relação aos poderes de guerra no Irã, Débora. Fernanda Manhota, muito obrigado pelas informações e análise. Uma boa terça-feira para você. Até amanhã.